Então, pessoal, vamos resolver esse exercício aqui de associação de resistores, uma associação mista. Vamos então aqui encontrar a REC. Esse exercício é só de encontrar a resistência equivalente à soma de todas essas resistências aí. Então eu tenho aqui uma bateria, né, de 9 volts, que está empurrando aqui uma corrente nesse sentido, né? Eu chamo essa aqui de corrente total. Então observa que desse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto A, até esse ponto aqui, esse nó, né, que eu vou chamar de nó B, eu tenho apenas uma resistência. Eu até vou pintar essas resistências aqui para você não confundir, achar que são dois fios ali, porque essa resistência ela está no estilo americano, né? Então isso aqui são as nossas resistências, ó. Tá? Cada retângulo desse corresponde a uma resistênciazinha assim. Então, de novo, né, do ponto A até o ponto B, eu só tenho essa resistência de 100 ohms, tá? Já nesse ponto B aqui, a corrente encontra dois caminhos. Ela encontra esse caminho aqui e encontra esse caminho aqui. Eu vou chamar essa corrente que vai por aqui por cima de corrente 1 e essa corrente que vai aqui por baixo de corrente 2. Continuando aqui a percorrer o caminho da corrente 1, note que quando ela chega aqui, nesse nó, que eu vou chamar de nó C, essa corrente 1, ela encontra 3 fios. Então ela vai se dividir, né, em 3 partes. Eu vou chamar essa aqui de corrente 3. Eu vou chamar essa aqui de cima de corrente 4. E essa aqui de baixo de corrente 5. E as três, né, se encontram lá no fim, nesse nó aqui, que eu vou chamar de nó D. Então a corrente 3 vem aqui por cima, a corrente 4 vem aqui, e a corrente 5 vem por aqui, e elas se encontram nesse nó aqui, se juntam. E surge aqui então nesse fio, né, novamente a corrente 1. Ó, note que a corrente 1 aqui, ela entrou nesse nó e se dividiu em 3 partes, entre esses 3 resistores. Aqui se juntou e surgiu novamente a corrente 1. Então a corrente 1 veio vindo, chegou aqui nessa extremidade. E ela encontra aqui, ó, justamente a nossa corrente 2. Eu vou marcar aqui nesse ponto de encontro o nó E. Elas se juntam e surge, né, novamente aqui a nossa corrente total, que se dividiu lá no nó B, né, e aí acabou se dividindo em várias partes, né, desse nó até o nó E, nesse circuito aqui, né, e acabou chegando lá no nó E, se juntando. E aí ela vai chegar até o último nó, que eu vou chamar de nó F. Então vamos começar a reduzir esse circuito, né? Eu observo que entre o nó A, começar a reduzir aqui, entre o nó A e o nó B, eu só tenho um resistor. Então eu não posso fazer nada entre o nó A e o nó B. Fica como está. Então eu tenho ali um resistor de 100, continua ali um resistor de 100. Agora eu vou ver o que eu posso fazer entre o nó C e o D, né? Porque entre o nó B e o C, né? Nesse pedaço aqui, né? Entre esses dois nós eu não tenho nada, tá? Então até posso desenhar aqui, ó. Marcar aqui o nó C. Eu posso resolver alguma coisa entre o nó C e o nó D, pois entre esses dois nós eu tenho esses 3 resistores aqui que estão em paralelo, né? Se eles dividem uma corrente entre eles,
é porque eles estão em paralelo. Eles estão dividindo quem? Estão dividindo essa corrente aqui. E aqui é fácil perceber que eles estão em paralelo, né? Um sobre o outro aqui. Então, como é que eu faço essa soma aqui? Posso fazer o seguinte, né? Fazer a fração, né? 1 sobre REC mais 1 sobre 100 mais 1 sobre 100 mais 1 sobre 200. Mas, pessoal, note que esses dois aqui são iguais, né? Se eu somar os dois usando aquela expressão REC igual R sobre N, porque são iguais, né? Então, o valor de uma resistência dividido pelo número de resistências associadas. Então, eu posso somar esses dois aqui rapidinho, né? Dá uma resistência de 50 ohms. Então, eu posso reduzir essa minha expressão aqui, ó. Em vez de botar essas duas aqui, eu substituo por apenas uma de 50, tá? Porque eu já somei essas duas, ó. Né? Como são iguais, é R sobre N. E aí fica só essa de 50 associado com essa em paralelo com essa de 200. Aí fica uma continha mais fácil, tá? Você pode, claro, fazer o mínimo outro um de 100, 100, 200, vai dar a mesma coisa, tá? Então, fazendo o mínimo múltiplo comum, o MMC, né, de 50 e 200, eu vou começar aqui por 10, vai dar 5 e vai dar 20. Agora eu vou tentar por 4, né? 4 aqui vai dar 5 e aqui vai dar 5. E por fim eu tenho 5 aqui, né? 1, 1. Portanto, né, o meu MMC aqui, multiplicando 4 vezes 5, 20, vezes 10, 200, né? Então boto 200 aqui e faço, ó, 200 dividido por 50, dá 4, né? 4 vezes 1, 4. 200 por 200, dividido, dá 1, vezes 1, 1. No fim eu vou ter, então, invertendo, né? Passo a REC para cima, que está embaixo, né? Essa parte que está embaixo aqui, ó, pessoal, eu jogo para cima. E o que está em cima, eu jogo para baixo, né? 4 mais 1, 5. Então, dá para reduzir isso? Vamos ver o que eu posso fazer aqui. 200 dividido por 5 vai dar uma resistência de 40 ohms. Então, somado essas três resistências em paralelo, entre os nós C e o D, eu vou ter aqui, pessoal, uma resistência. Eu vou botar aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui minha visualização. Bom, vou botar aqui. Tá? O nó D está aqui. Então, minha resistência está aqui, ó. 40 ohms. Agora, fechando esse circuito, né? Do nó D até o nó E, eu posso puxar até lá embaixo, né? O nó E está mais ou menos aqui, ó. Resolvido essa parte, eu venho agora para o nó B e o nó C e o nó E. E vejo que entre esses dois nós, entre o B e o E, eu tenho só um resistor de 50 ohms. Então vou desenhar ele aqui, ó. Tá aqui o nosso resistor de 50 ohms.
Fechando aqui o circuito, né? Do nó E até o nó F eu não tenho nada. Então ficou assim o circuito, ó. Veja que agora os nós D e C não faz mais sentido, né? Porque está resolvido, eu não preciso mostrar aqui, ó. Então vou ter o circuito assim, tá? Não ficou muito bem desenhado, mas... Então tenho 3 resistores ainda. Então agora perceba, né? Que a nossa corrente... Vou mudar a cor aqui, a nossa corrente total... Ela chega aqui, né? Ela se divide em corrente 2 e a corrente 1. Entre o nó B e o nó E. Então, se essa corrente total chegou aqui e se dividiu em duas partes, 1 e 2, significa que entre o nó B, aquilo que está entre o nó B e o nó E, está em paralelo. Ou seja, esses dois resistores aqui, ó, eles estão em paralelo. Tá? Inclusive, pessoal, se eu quisesse, para ficar mais bem visível que eles estão em paralelo, né, eu poderia pegar esse resistor aqui, ó, e colocar ele em qualquer parte do fio entre o nó B e o nó E. Por exemplo, eu poderia botar ele aqui, ó. Poderia reduzir esse fio aqui, né? Poderia fazer o desenho assim, ó. Fechar o fio aqui mais perto e poderia botar a resistência aqui. Aquela de 40 ohms. Né? Essa aqui que eu somei, essas 3 aqui que eu somei, eu posso botar ali, ó. Né? Em qualquer parte aqui do fio, entre o nó B e o nó E, eu posso desenhar aquele resistor que eu somei. Tá? Então agora fica mais claro, né, que esses dois aqui estão em paralelo também, né? Porque estão dividindo essa corrente que chegou aqui e se dividiu em duas partes. Então novamente eu vou ter que somar eles de forma fracionária, ou pessoal, eu posso somar esses dois usando um outro atalho, tá? Quando eu tenho dois resistores, não importa se são iguais ou diferentes. Quando eu tenho dois resistores, apenas dois, eu posso usar essa expressão aqui, ó, a REC, ou seja, a soma dos dois, é o produto de R1 vezes R2, vezes a soma de R1 mais R2. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês, pessoal? Estou dizendo que se eu multiplicar os dois, né, 50 vezes 40, de dividir pela soma dos dois, 50 mais 40, eu vou achar essa resistência aqui, tá? Ou seja, REC aqui é 2.000, né? 5 vezes 20, 5 vezes 4, 20, mais 2, 0, 2.000. Dividido por 90. Agora, corta aqui, vai me dar uma REC de 200 sobre 9. E eu vou deixar assim na forma fracionária. Então, isso daqui, pessoal, equivale, né? Equivale a isso daqui, né? 1 sobre REC, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Tá? Isso aqui vai dar o mesmo resultado, 200 sobre 9. Tá? Então, quando eu tenho duas resistências, pode ser iguais ou pode ser diferentes, eu posso usar esse atalho aqui, que só vale para duas resistências. Tá ok, pessoal? Então, somei. E como é que ficou esse circuito? Ó? De novo, né, de A até B, eu não fiz nada ainda. Eu tenho aquele resistor lá, ó, de 100, né, ohms.
continua lá os resistores de 100 ohms. O que eu fiz, né, foi somar esses dois resistores entre o nó B e o nó E, que eu vou desenhar aqui, ó, pessoal. Se eu tivesse desenhado ele aqui embaixo, poderia ser também, tá? Então esse resistor aqui deu um resistor de 100 sobre 9. Agora note, né, que ficou aqui o ponto A e o ponto F, né? O nó, né? Nó A e o nó F. Não faz mais sentido botar nó B e o nó E aqui, né? Já foi resolvido. Então agora, como é que eu verifico se esses dois resistores estão em paralelo ou estão em série? Pessoal, só pensar o seguinte, né? Ó, a corrente vai ser empurrada aqui do ponto A. Vai com a caneta, né, pelo fio, ó, e perceba, né, que só tem um caminho agora, de A até F. Não tem como a corrente se dividir. Se entre o nó A e o nó F, né, o ponto de partida que é A e o ponto de chegada que é F, a corrente não tem como se dividir, ou seja, nós temos então aí um circuito em série, né, porque a corrente aqui vai ser sempre a corrente total, ó. Ela não se dividiu. Então, nesse caso, a soma desses dois resistores, esse mais esse, é uma soma comum, né? Ou seja, a minha REC aqui é 100 mais 200 sobre 9. O mínimo múltiplo comum de 1 e 9 é o próprio 9, né, pessoal? Agora, fica 9 por 1, 9 vezes 100, 900. 9 por 9, 1 vezes 200, 200. E aí eu tenho uma REC de 1.100 dividido por 9. E eu vou deixar assim na forma fracionária mesmo, que é como está no gabarito. Ou seja, pessoal, concluindo, né? Agora nós vamos ter um circuito simples, com uma resistência apenas, que representa, né, a soma de todas as resistências do circuito. Então aqui nós temos a nossa REC total, que é 1.100 por 9 ohms. Esse resistorzinho aqui, pessoal, representa a soma de todos aqueles 5 resistores que nós tínhamos aqui no circuito. Tá ok?